Paz do Senhor, irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo, porque houve um desafio iniciado aí pelo irmão Adalberto no Facebook, dizendo: eu não me envergonho da palavra, ou seja, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, eu não me envergonho da palavra de Deus, ou eu não me envergonho de ser cristão. Então vamos ler no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5, sobre Naamã. Diz assim, segundo Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saiba que eu enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, seus vestidos, e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, que vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os seus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Meu irmão, Naamã era um homem, um chefe de exército do rei da Síria. Jerusalém, Israel, o povo de Israel, às vezes faziam algumas alianças com outros países, para que pudessem ter mais segurança, ter guerra, sendo que a nossa segurança somente vem de Deus. O rei de Israel, nem ele mesmo, sendo rei de Israel, sendo rei de um reino ao qual tinha promessa de Deus, não buscava mais o Senhor, e sim buscava aliança com outros povos, o povo sírio nesse caso. No capítulo 5, versículo 1, logo no primeiro versículo, diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem, diante de quem? Diante do seu senhor, do rei da Síria, e de muito respeito, ou seja, muitos respeitavam ele, respeitavam o cargo dele, a patente dele, porque ele era, porque por ele, olha que interessante que diz logo no versículo 1, porque por ele, por esse general Naamã, o Senhor aqui maiúsculo, quer dizer, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, né, dera livramento aos sírios, ou seja, ao povo dele, e era este varão homem valoroso. Ou seja, como Naamã estava servindo ao povo de Israel, Deus deu um livramento através desse homem. Deus fez com que esse chefe desse exército ganhasse
batalhas porque estava defendendo o povo de Israel, embora fosse uma aliança que Deus não quisesse com outros povos. Mas por ele estar defendendo o povo de Israel, o Senhor dera livramento ao povo dele. Então com isso ele era um homem respeitado, reconhecido, um homem valoroso, porém leproso. Meu irmão, você pode ter cargo, você pode ter posses, pode ter bens, você pode ter capacidade da tua formação, mas se você não tiver totalmente nascido das águas, totalmente redimido, transformado pelo sangue de Jesus Cristo, você estará como este homem, leproso. Ele tinha o reconhecimento da sociedade, ele tinha o reconhecimento do seu patrão, do seu reino, ele tinha reconhecimento das pessoas da sua cidade, mas ele por dentro continha algo que somente os mais íntimos dele sabiam. Ele continha a lepra. E a lepra nós sabemos que é o símbolo do pecado, essa enfermidade. Versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, uma jovem, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Essa menina, no versículo 3, vamos ler aí, olha o que ela diz. E disse essa menina à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Oxalá quer dizer tomara a Deus, né? Tomara a Deus que se este meu senhor, que hoje eu estou aqui servindo como escrava, conhecesse o profeta que há lá em Israel, um homem de Deus, ele poderia ser curado da sua lepra. Essa menina, mesmo ela por ter sido levada escrava, ela servia aos seus senhores. Mesmo ela longe da sua família, ela continuava fiel ao Deus ao qual ela conhecia e servia. A fé dela não mudou, a fé dela não foi abalada. Ela estava ali servindo como escrava, na casa de pessoas estranhas, longe da sua família, mas ela não esqueceu do Deus. Ela sabia que o verdadeiro Deus não havia abandonado ela. Mesmo ali ela estando sozinha, distante da tua família, distante dos teus amigos e parentes, ela sabia que Deus estava com ela. E ela testemunhava do que Deus poderia fazer na vida das pessoas. E ora, o que falta hoje para a igreja é justamente isso. Fazer o que essa menina fez. Falar que existe um Deus que pode curar, que é um Deus que perdoa, que é um Deus que transforma. Então, veja o que acontece. Versículo 3, parte B. Ela disse para sua senhora: olha, esse homem, esse profeta, esse homem de Deus lá em Israel, em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ele poderia ser usado por Deus para curar. O profeta em si ele não teria esse poder, mas o Deus ao qual nós servimos tem esse poder. E poderia usar esse profeta para curar a Naamã. Versículo 4. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, ou seja, Naamã, o chefe dos exércitos do rei da Síria, chegou para o rei da Síria ao qual ele servia e disse: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Aquela menina disse para mim que lá na terra de Israel existe um profeta, um homem de Deus que pode me curar da lepra. Então disse o rei da Síria, versículo 5: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, muito dinheiro naquela época, 6.000 ciclos de ouro, muito valor esses bens, e 10 mudas de vestido, também coisas valorosas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo que em chegando a ti essa carta, saiba que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Meu irmão, eles pensavam que com suas posses, seus bens, e com uma carta, como se fosse um ofício político aqui, pedindo para que Deus curasse aquela pessoa, ele seria agraciado com uma troca, né?
levando ouro, ciclos de prata, vestidos, ele alcançaria a sua cura. Ou com uma carta, um ofício, uma carta de recomendação, uma indicação, dizendo, ó, eu estou te enviando meu servo aí, cura ele. As pessoas tentam negociar a sua cura. E hoje não é diferente, muitas pessoas pensam assim, que é uma troca com Deus. Mas vamos ver o que sucedeu nos versículos em diante. E levou, versículo 6, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti essa carta, saiba que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, rasgou os seus vestidos e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Ou seja, vocês estão brincando comigo, né? O próprio rei de Israel não acreditava no Deus que servia. O próprio rei de Israel não representava ao Deus dos 10 mandamentos. O próprio rei de Israel tentava negociar a sua segurança com outros países, com países vizinhos, no caso a Síria. E a Síria agora, através do seu rei, enviou o seu general para que o rei de Israel pudesse curar ele. Meu irmão, o que a palavra de Deus diz? Maldito o homem que confia no homem. Nós precisamos aprender a ser totalmente dependentes de Deus. O homem em si, ele não pode fazer nada. O homem, ele pode sim ser um instrumento nas mãos de Deus. Desde que ele tenha fé, desde que ele acredite e desde que ele seja instrumento, queira ser instrumento nas mãos do Senhor. E o próprio rei de Israel não aceitou isso. Como é que pode um general rei da Síria, que não é da terra de Israel, que não tinha recebido os mandamentos, querer buscar a sua cura no Deus de Israel? Numa pessoa que representava ser o rei daquele povo. Sucedeu no versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, diz a Bíblia, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste os seus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Ora, o próprio rei não reconhecia Eliseu como homem de Deus. Porque se logo que ele recebesse a carta, ele falasse, olha, Naamã, eu não tenho poder nem autoridade para curar da tua lepra, mas existe um homem, um profeta, um homem de Deus, que é Eliseu, ele poderá, através do poder de Deus, curar da tua lepra. E Eliseu disse mais, deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Se o próprio rei de Israel não reconhecia o profeta como homem de Deus, um estrangeiro agora, um chefe dos exércitos do rei da Síria, que era um povo vizinho, buscava a sua cura através de um homem de Deus. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Meu irmão, Naamã, ele queria que a sua cura fosse dessa maneira. Que o próprio Eliseu saísse, tocasse nas suas feridas e orasse por ele e recebesse sua cura. Só que as coisas não são da maneira que nós queremos que seja. O homem de Deus, ele mandou o seu servo ali, o seu mancebo, o seu moço, o mensageiro, no caso Geazi, dizendo, vai e lava-te
7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Lava-te 7 vezes no Jordão. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Ainda no versículo 12, veja o que Naamã falou. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Meu irmão, Naamã estava com um preconceito, ele tinha preconceito, e através desse preconceito, o preconceito ele pode impedir a resposta de Deus. Ele tinha preconceito com o rio Jordão, que era um rio pequeno, um rio sujo, comparado ao rio Abana e Farpar, que eram rios grandes e limpos na sua terra. Só que Deus usa as coisas simples, Deus usa as coisas mais simples desse mundo, dessa terra, para operar os seus milagres. E as pessoas às vezes deixam de receber a sua cura, deixam de receber a transformação de vida por haver preconceito. Versículo 13. Então chegaram-se a ele, a Naamã, os seus servos, e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Olha, existem pessoas que dão conselhos bons, e existem pessoas que dão conselhos maus. Cuidado com as pessoas que você se aconselha. Cuidado com os conselhos das pessoas. Naamã teve a sorte de ter bons servos ao lado dele. E esses servos disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Essa grande coisa poderia ser andar de joelhos daqui não sei aonde, carregar uma cruz daqui não sei aonde, algo que seria difícil, algum sacrifício, mas ele pediu coisas simples. Se fosse alguma coisa difícil, talvez a pessoa faria pelo engano, pela mentira. Muitos têm feito assim, pelo engano e pela mentira, sacrifícios, coisas que não são da direção de Deus. O profeta disse, lava-te 7 vezes no Rio de Jordão e ficarás purificado. Versículo 14, Naamã toma uma decisão. Essa decisão vai mudar a vida dele. Essa decisão, ele vai sair dali transformado. E no versículo 14 diz assim, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, Eliseu. Agora, para você mergulhar no Rio Jordão, ele sendo um chefe dos exércitos, um general, com certeza ele vestia sua armadura, seu capacete, seu escudo, toda aquela couraça que ele usava de proteção de um chefe de exército que ele era. A lepra estava por debaixo dessa armadura. As pessoas às vezes não vê o que está dentro de você. As pessoas não sabem o que se passa dentro do teu coração e dentro dos teus pensamentos. Talvez a lepra esteja escondida atrás dos teus olhos, atrás da tua língua, atrás dos teus ouvidos, atrás da tua mente. Mas Jesus, o homem de Deus, foi direcionado a falar para o chefe dos exércitos do rei da Síria, Naamã, mergulha-te 7 vezes no Rio Jordão. Só que para ele mergulhar no Jordão, ele teve que tirar sua armadura, teve que tirar seu capacete, teve que se despir de tudo aquilo que representava para aqueles que estavam ali ao lado dele, a sua posição, o seu status. Houve uma renúncia de Naamã. Ele teve que se expor na frente dos seus servos ali, tirar toda a sua armadura e toda a sua veste, e as pessoas verem como ele estava por dentro. A sua lepra estava possuída do teu corpo inteiro, aquelas feridas em carne viva. E ali ele teve que se expor aos seus servos ali, aqueles que estavam com ele. Imagina, meu irmão, você tem que se expor de quem você é, renunciar ao que você é, renunciar à tua patente, o teu status, a tua posição, e expor em público
qual a tua verdadeira situação. Naamã fez isso. Poderia ser achocalhado ali. As pessoas poderiam menosprezá-lo, desprezá-lo, porque sabemos que uma pessoa com lepra, ela nem vivia junto dos demais. As pessoas com lepra viviam em cidades separadas. Ele é desprezado pela família, pela sociedade. Mas ele estava escondendo a sua lepra através da sua armadura, do seu cargo, do seu status. E ali ele teve que se expor. E todos ficaram realmente o que estava passando com ele. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Mergulhou a primeira e nada. Mergulhou a segunda e nada. Mergulhou a terceira e nada. Tem pessoas hoje que têm 3 anos, 30 anos na igreja, esperando a sua promessa e nada. Já querem desistir. Mergulhou a 4ª vez e nada. Mergulhou a 5ª vez e nada. Tem pessoas que estão 5 meses, 5 anos na igreja e já pensam em parar, já pensam em desistir e não esperam mais nas promessas de Deus. Mas Deus está dizendo, são 7 mergulhos. Um ano para Deus pode ser 100 anos, 10 anos. Um dia para Deus pode ser 100 anos. 7 mergulhos, eu não sei qual é o tempo de Deus para a sua vida, mas espere o tempo do Senhor para a sua vida. Não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro, não foi no quarto, não foi no quinto e não foi no sexto. E talvez no sexto, quando ele subiu, se emergiu das águas e olhou, ainda a lepra estava no seu corpo e todas aquelas pessoas olhando para ele. E aí, Naamã, nada ainda? Será que você foi enganado? Será que aquele homem era de Deus mesmo? Será que a pessoa que prega em cima do púlpito, que fala na tua igreja, as coisas de Deus para a sua vida, é verdade, irão se cumprir? Depende de você, meu irmão, é da tua fé, é da tua ação, da tua decisão. E Naamã falou, eu vou para o 7º mergulho, acreditando na promessa do homem de Deus, e sairei daqui curado. E ele mergulhou 7 vezes. Versículo 14. Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como carne de um menino. Já viu a pele de um menino? Imagina um soldado do exército com a pele de menino agora. E ficou purificado. A obediência às ordenanças do homem de Deus está vitalmente ligada às orações respondidas. Então, meu irmão, quando Deus falar para que você faça algo, faça, crendo que Deus vai operar um milagre. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei, estou com ele para que o tomasse. Mas ele recusou. E disse Naamã, seja assim, contudo, dê-se a esse teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão a Senhor. Amém, irmãos? Então este homem, Naamã, ouviu a palavra de Deus, e a palavra de Deus se cumpriu na vida dele, e daquele dia em diante, ele decidiu a não servir a outros deuses, a servir somente ao Senhor dos exércitos, ao Deus de Israel. E não há outro Deus que não seja esse, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade, para nos dar a oportunidade de entrar na Jerusalém celestial. Jesus foi morto, ressuscitou ao 3º dia, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não há outro além dele. Somente aqueles que buscam em Deus e em Jesus serão curados da sua lepra. Eu não sei qual a sua lepra. Talvez a sua lepra seja no teu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus olhos. Mas você pode se despir na presença de Deus e mergulhar nas águas do Senhor, mergulhar nas águas da palavra de Deus
mergulhar em santificação, buscar a tua purificação, pedir perdão dos seus pecados, para que você possa alcançar a cura e sair como Naamã, totalmente transformado, totalmente restaurado, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu não me envergonho da palavra, eu não me envergonho da palavra de Deus, eu não me envergonho do Evangelho. E estou desafiando outros irmãos a publicar um vídeo, assim, lendo alguns versículos da Bíblia, falando o que Deus colocar no seu coração, para que possamos abençoar as vidas que estão aí fora perecendo, por falta de esperança, por falta de amor, por falta de carinho e atenção. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.